Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Mônica, conhecida, bastante famosa, mãe de Santo Agostinho, né? Sobretudo agora com o Papa Leão XIV, né? Santo Agostinho e Santa Mônica ficaram ainda mais conhecidos. Santa Mônica é uma dessas mulheres com uma história de vida espetacular, fantástica, que nós temos na história da Igreja. Era casada com um pagão, patrício. Provavelmente esse casamento entre uma católica e alguém que não é tão católico não era coisa somente da época da vida de Santo Agostinho e de Santa Mônica. Muitas pessoas vivem circunstâncias parecidas dentro de casa. Não necessariamente a esposa é católica, mas muitas vezes um está mais empenhado na salvação do que outro. É muito comum que isso aconteça, né? Infelizmente, porque não deveria ser assim. Os casamentos são feitos para que um ao outro se ajudem a chegar no céu. Mas a realidade é aquilo que nós temos. Muito comum que um esteja muito empenhado em ir para o céu e outro, se não atrapalha, também não ajuda. Que também é muito comum aqueles que atrapalham, né? Que reclamam, que vai muito na igreja, que reza demais, que a vida não muda, e assim por diante. E tem aqueles que também, né, não atrapalham, mas também não ajudam, que deixam, que não reclamam, mas também não fazem as suas vezes. Santa Mônica tinha um marido assim, né? O Patrício, que era o seu esposo, era pagão, mas ela não desistiu do seu casamento. Muitas vezes a tentação é essa, jogar a toalha. Muitas vezes a tentação é abandonar o barco, né? Ah, padre, já estou dizendo aqui aquilo que me dizem, né? Ah, padre, poxa, acho que fiz besteira de me casar com essa pessoa. Quando namorávamos não era assim. Quando nós estávamos juntos no começo, ele prometia que ia mudar e já tem 40 anos e nunca mudou. E agora, como fazemos, né? O que é que eu posso fazer? Eu mando ele para fora ou eu que saio? Como se as coisas se resolvessem de forma simples assim. Mas não se resolvem assim. O casamento, nós falamos sobre isso alguns dias atrás, contrai um vínculo por toda a vida. O contrato do casamento, o pacto de casamento, ele é por toda a vida. Até que a morte os separe, né? Se dizia antigamente. Até o fim da vida de um dos cônjuges. Não tem como terminar assim. E também não é essa a vontade de Deus, não é aquilo que Deus pede para os casamentos difíceis. A partir do momento em que se contrai o vínculo do matrimônio, também se ganha da parte de Deus graças especiais para passar pelas dificuldades, sejam elas quais forem. Se forem dificuldades materiais, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, sejam dificuldades espirituais, desalinhamento, falta de sintonia. O casamento ele se ordena também depois da procriação, também ao bem-estar dos cônjuges. Então Deus assiste o casal. É aquilo que acontece na história de Santa Mônica. Santa Mônica educou, por assim dizer, o seu marido e conseguiu que ele se tornasse cristão em leito de morte. Mas quanto tempo isso foi preciso? Quanto tempo levou? O que é que Santa Mônica não sofreu escondida, em silêncio? Quantas vezes não foi ela a pensar que aquele casamento era motivo de sofrimento para ela? É possível que tenha sido assim. Mas não desistiu, não jogou a toalha. As suas lágrimas foram derramadas, é verdade, nós conhecemos, pela conversão de seu filho, o grande Santo Agostinho, que foi uma conversão prodigiosa, mas também pela conversão discreta de seu marido, que em leito de morte aceitou ser batizado, se arrependeu de seus pecados, nos últimos momentos da vida. E sem sombra de dúvidas, se ele não tivesse a esposa que teve, teria se condenado. Se não tivesse tido a esposa chamada Mônica que ele teve, não teria se salvado. Se salvou,
não teria conseguido. Aí está a importância do sacrifício. Aí está a importância do não desistir, da perseverança. O mesmo que valeu para Patrício, valeu também para Agostinho. Santa Mônica nunca desistiu de rezar e pedir a Deus a conversão de seu filho. E quantas são as famílias onde os pais precisam rezar e rezar muito pelos filhos, porque os filhos talvez estejam desviados, como se diz por aí. Não estão seguindo a lei de Deus, não são tementes, não frequentam a igreja. Causa um certo desespero e uma certa dor no coração dos pais, mas não se pode desesperar. Há um fato bastante conhecido da história de Santo Agostinho e Santa Mônica, que está nas Confissões. Santa Mônica sempre acompanhava Agostinho antes da sua conversão. Depois de viúva, ela sempre ia, fazia todas as viagens que ele fazia, ela ia junto, né? E aquilo o irritava profundamente, porque ter que ficar carregando a mãe, e ele não gostava, porque não ia para lugares muito convenientes, não dava para ficar levando a mãe nesses lugares. Então, certa vez, contrariado assim, foram até o porto da cidade para comprar os bilhetes de navio, né, que iam fazer uma viagem e precisava ser feita de navio, de barco. Santo Agostinho entregou o bilhete para a mãe, com o horário, né, dizendo: olha, tá horário, o barco sai, né, espere aqui que eu vou ali providenciar algumas outras coisas para a viagem. E a pobre mãe, a santa mãe, ficou ali encostada, né, na cerca, na espécie de muro, olhando os navios partindo. E quando ela assusta, lá passava um navio com Agostinho dentro, acenando para ela, né, como quem deu o golpe, indo embora e largando a pobre coitada. Até que enfim me livrei dela. Mas mesmo com uma dor dessas, mesmo com uma traição dessas, não desistiu, perseverou. Eu não sei quais são os golpes que os filhos têm dado nas mães e nos pais hoje, né? Nós não sabemos. Vejamos as notícias aí, acontecem coisas tão bárbaras, terríveis. Filhos que levantam as mãos contra os pais, batem nos pais, agridem, roubam, ofendem e assim por diante. Mas seja qual for o tipo de sofrimento que os filhos causam aos pais, também não se pode jogar a toalha. É preciso rezar e se sacrificar. Vejam o que Santa Mônica conseguiu. Já falamos da conversão de seu marido, mas a conversão prodigiosa de seu filho. Santa Mônica, através das suas lágrimas, gerou um dos maiores santos da história da Igreja. Santo Agostinho, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores santos da história da Igreja. Um dos maiores teólogos que a Igreja já teve. Conhecido como doutor da graça. Aquele que viveu tanto tempo em desgraça, se tornou o doutor da graça. Por tão amigo de Deus e tão amigo da graça que ficou após a conversão. Por isso, não vale a pena desistir. Seja qual for a situação familiar, com um casamento difícil, porque o outro não ajuda, não colabora, atrapalha, reze, persevere, se sacrifique, ofereça-se pelos filhos, os filhos que andam longe, que fazem mal aos pais, que ensinam mal, reze, ofereça-se, faça sacrifícios. Quem sabe é das suas lágrimas que sairá um Santo Agostinho. Quem sabe das suas lágrimas sairá a conversão de alguém, mesmo em leito de morte, mas que conseguirá entrar no céu mediante a tua dor e o teu sacrifício. Que Deus nos ajude, por intercessão de Santa Mônica, a seguirmos o exemplo desta santa mulher, para que não desistamos, mas sejamos perseverantes, não interessa qual seja o contratempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.